Senhor. Fale porque os teus servos ouvem, Deus. Ministra em nossas almas, ministra em nossos corações para o louvor da tua glória e nossa edificação. Por Jesus Cristo, teu Filho, Deus. Guarde-nos de distração ou de qualquer coisa que possa impedir a tua palavra de ser entendida. Dê luz em nosso entendimento para percebermos e termos plena compreensão da tua palavra. Também, Deus, concede que teu servo fale como convém, Deus, para que possa edificar aqueles que me ouvem. À medida que também, Deus, concedes aos teus ministros, Senhor, a capacidade para julgar tudo quanto estiver a ser dito. Por Cristo Jesus oramos na plena certeza de que tu nos ouves e poderoso tu és para fazer muito mais além do que pedimos ou imaginamos, Deus, segundo a tua boa vontade, para o louvor da tua glória. Amém. Pai, Senhor, amados irmãos. Glória a Deus. Então, hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor, estarei aqui a falar com os irmãos debaixo do tema cuidados a se ter e conselhos a seguir dentro do relacionamento. Meus amados irmãos, e esse tema, ele tem 6 tópicos que vamos ir descendo, não é? Mas o contexto das mensagens que acredito que os santos já ouviram, estamos a falar de um relacionamento antes do casamento. Meus amados irmãos, então a minha abordagem será toda na perspectiva de um relacionamento antes do casamento, não é? E o primeiro ponto desse tema é o equilíbrio entre piedade e atenção ao parceiro. Meus amados irmãos, é claro que nós, quando olhamos para a nossa realidade, para o nosso contexto, não é? E quando comparando com as escrituras, conseguimos ver que a nível de relacionamento nós temos, por assim dizer, uma fase que nós não vemos nas escrituras, que é a fase de namoro, não é? O processo nas escrituras era um tanto quanto mais direto, não é? Nós temos o exemplo de Abraão, que foi buscar uma mulher para Isaac, e sabemos como é que todo o processo decorreu. Amém, meus irmãos? Não é? Abraão manda o seu servo já com os dotes, e esse servo vai, e depois de confirmar por Deus que a moça que ele recebeu, isto é Rebeca, era a mulher que só designou para Isaac, ele vai ter logo com os familiares de Rebeca, isso é Labão e a sua mãe, não é? Fala daquilo que é o plano de Deus e o plano de Abraão para conseguir uma mulher na família do mesmo, e depois deles concordarem, ele dá o dote e leva a mulher. Amém, meus irmãos? Então não havia um processo aí em que Isaac e Rebeca se conheceram antes e alargaram a comunhão e depois entraram no relacionamento, não é? Com Jacó vemos exatamente a mesma coisa. Trabalha 7 anos pela primeira, que é Raquel, e depois trabalha outros 7 anos por Lia. Ou seja, a conversação era entre ele e o pai das meninas. Não havia aquele processo de ele, não é, alargar a comunhão ou entrar num processo de namoro antes, não é? A história do nascimento do Nosso Senhor também não foi diferente. Amém, meus irmãos? José vai ter com os pais de Maria, né, o que se acredita. E depois do primeiro contato, não é, ele se aparta, segundo aquilo que era o costume de Israel, por 1 ano, não é, em que ao fim desse 1 ano, que depois do primeiro contato que era estabelecido o acordo de noivado, ele voltava para celebrar as bodas do casamento e então tomar a sua mulher para si. É nesse intervalo de tempo que Maria concebe do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Por isso é que, ou seja, depois desse primeiro contato, desse primeiro acordo entre as famílias, se o homem se envolvesse com outra mulher e a mulher também se envolvesse com outro homem, já era considerado adultério, já não era prostituição. Ou seja, por isso é que o poder para aplicar lei
já não caía sobre o pai da mulher, mas sim sobre o marido, não obstante ser noivo naquela altura. Então, por esses trechos e por outros que podíamos abrir e ver, nos casos que temos assim biblicamente claros, como o caso de Ruth e David e outros casos, nós vemos que não existia o namoro lá, né? Não existia aquele processo de o irmão vai ter com a irmã, fala aquelas palavras bonitas, a irmã gosta das palavras, aceita as palavras, estabelecem um acordo de relacionamento, não é? Esse caso, já no nosso costume, na nossa cultura, não é? Existe. Não é? E por que também não é crítico que temos que obrigatoriamente olhar para a Bíblia? Porque o mandamento de Deus para o casamento é universal em todas as gerações. E Deus não estabeleceu o processo de como dois se deviam unir. Amém, amados irmãos? Mas o que ele garantiu são as pessoas responsáveis por dar aprovação a esse relacionamento e estabelecer, não é, os critérios para que a coisa se efetive, não é, de forma, vamos considerar assim, legal. Não é? O homem tem que dar dote e o processo só ocorre se o pai autorizar, se o pai aprovar. Amém, amados irmãos? Então, as culturas têm diferido, não é? E à medida que os anos vão passando também, outras culturas vão evoluindo. E no nosso tempo, nós estamos num processo em que as coisas desceram a um nível baixo, não é? Nós já não vamos ter com os pais, nós já não falamos diretamente com os pais, pelo contrário, não é? Encontramos a irmã na igreja, falamos com a irmã e depois dessa conversação, não é? Se o casal ou os irmãos acordarem, entrar num relacionamento em função do amor que tem um pelo outro, isso é consolidado também no céu. Amém, amados irmãos? Esse acordo, esse pacto de relacionamento, não é, também consolidado no céu. Não obstante não estar o pai presente, não obstante não estarem os responsáveis de ambos presentes, que eles ligam na terra também é ligado nos céus. Amém? De modo que se o irmão se aparta sem razões biblicamente justificáveis, a irmã também de igual modo, né, estaria a pecar ou a defraudar o seu próximo. Amém? Isto é, pecando contra o irmão ou a irmã e pecando contra Deus. E é isso só para contextualizar. Acredito que os temas que tiveram anteriormente falaram muito sobre isso, não é? Então, hoje estamos a falar já no caso em que todos esses processos já foram passados, os irmãos já estão no relacionamento, amém? Então, o primeiro ponto é o equilíbrio entre a piedade e a atenção ao parceiro, amém? E como falamos, se o assunto é namoro, e a Bíblia não fala de namoro, é claro que nós vamos ter passagens claras, explícitas a nos dar orientações sobre o namoro. Então, o que nós vamos fazer aqui é ler passagens que podem nos ajudar a tirar aplicações para o contexto do namoro. E vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7. Coríntios, capítulo 7. Versículo 32 ao 35. Esse capítulo exclusivo é uma resposta de Paulo a questões viradas ao relacionamento que a igreja de Coríntios enviou para Paulo. E Paulo, nesse capítulo, está a responder a estas questões. E o capítulo 32 a 35 está dentro do contexto dessas respostas relativamente ao casamento, não é? E o versículo 32 diz assim: eu bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do mundo, ou melhor, das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unir ao Senhor sem distração alguma. Amém, meus irmãos? Ou seja, depois de Paulo deixar orientações aos casados sobre os deveres que o homem tem e a mulher também tem no casamento,
depois de Paulo passar orientações aos solteiros, não é? E às viúvas, aos viúvos, não é? Ele depois abre uma janela em que, por assim dizer, Paulo justifica porque do seu conselho dos viúvos e as solteiras não entrarem no relacionamento, optarem por ficar conforme estão. Não é? E o motivo é a presente situação angustiosa, a presente tribulação em que eles se encontravam. Não é? Paulo dizia que será melhor se eles continuassem assim. Contudo, não obstante Paulo dizer ou desejar que eles continuassem assim, Paulo reconhece que também cada um de Deus tem o seu próprio dom, né? E ele diz que se alguém está casado, não se separe. Se alguém é solteiro, não busque entrar num relacionamento. Entretanto, Paulo reitera, cada um permaneça na condição em que estava quando foi chamado. Amém? E traz alguns exemplos. A circuncisão, traz o exemplo da escravidão, né? E no versículo 32 é dentro desse contexto, né? Paulo tem o desejo que ele se dedique ao Senhor sem distração alguma. Claro, falando aos solteiros, dirigindo-se aos solteiros, não é? E, não obstante ele ter esse desejo, não é? E depois reiterar o quanto ele queria que os irmãos estivessem como ele depois abre também aqui um ponto em que mostra por que o solteiro se dedica mais à ação do que o casado. Porque o casado tem uma responsabilidade, tem um papel, por assim dizer, social para com a mulher. Não é? De modo que ele não só dedica-se ao Senhor, como também tem que se dedicar ao lar. Não é? Ele tem responsabilidades no lar. E assim, quando comparado ao solteiro, o solteiro tem mais tempo, é mais livre, só tem o Senhor para quem se dedicar. Já o homem tem que se dedicar ao Senhor e à sua família, a mulher tem que se dedicar ao Senhor e à sua família. Então, a perspectiva de Paulo é ser aos santos, por causa da presente necessidade, de se dedicarem ao Senhor sem distração alguma. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque o casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido, em como há de agradar a mulher. Não é? Claro, o homem tem responsabilidades no lar e a mulher também tem responsabilidades no lar, e para poderem cumprir com esses deveres espirituais que têm no Senhor, eles têm que não é, ter muito mais contato com o mundo. Não é? O homem tem que prover o lar, tem que garantir a segurança da sua família, tem que promover educação espiritual aos filhos, a mulher auxiliar o marido no cuidado da casa, no governo da casa, no cuidado dos filhos, e isso claramente lhes deixa mais envolvidos com o mundo, em como um deve cuidar e agradar ao outro, não é? Enquanto que o solteiro só tem o Senhor para quem se dedicar. Por isso é que não é de admirar que na Bíblia, num outro livro, encontramos uma mulher depois de ser viúva, o testemunho que tem é que se dedicava ao Senhor. Amém, meus irmãos? Não é como o caso de Ana, não é que depois de perder o marido, passou todo o tempo a dedicar-se ao Senhor em jejuns e em oração. Amém, meus irmãos? Não é? Então, o solteiro tem mais tempo. Já a casada não pode fazer isso, né? Não pode gastar muito tempo dedicado ao Senhor em jejum e oração, porque em um determinado momento tem que cozinhar para o marido, tem que parar para orientar os filhos, preparar a roupa do marido e dos filhos, não é? Tem que garantir o cuidado do lar, não é? Tem que sair às ruas para buscar do melhor que essa terra tem para o lar, não é? Tem que auxiliar o marido na gestão da casa, e é claro que isso também demanda tempo, não é? Então não seria viável ela ficar a dedicar-se exclusivamente ao Senhor como um solteiro. Então, o contexto das palavras de Paulo é esse, né? A vantagem que o solteiro tem em relação ao casado, não é? Nós, quando estamos a falar do equilíbrio entre piedade e atenção ao parceiro no namoro, comparando ao casamento, não é? A diferença é muito grande. Amém, meus irmãos? É mesmo abismal. Nós, quando éramos solteiros e tínhamos um relacionamento, nós gostávamos de dizer assim, quer dizer, continuávamos a ser pessoas muito dedicadas, e por isso julgávamos que, se calhar essas palavras de Paulo, é só uma questão da pessoa ser bem equilibrada.
né? De modo que dizemos assim, parece que até os casados vivem, se dedicam mais ao Senhor do que aos solteiros. Isso não era verdade. Quando casamos é que começamos a ver realmente a diferença. Meus amados irmãos, então, não obstante o irmão ou a irmã está num relacionamento, ele não vai experimentar o peso do que é aguentar, sustentar, edificar um lar, não é? No namoro. O namoro vai lhes permitir conhecerem-se melhor, vai lhes permitir desenvolver a amizade, vai lhes permitir conhecer aquilo que são as fragilidades espirituais que um outro tem e vai permitir trabalhar nessas fragilidades. Não é? O relacionamento vai permitir que eles se conheçam e definam os objetivos. Né? Objetivos pessoais exclusivos começam a se tornar objetivos comuns. Meus amados irmãos, mas de um modo geral, nem o namoro afeta tanto a devoção, a vida espiritual do irmão ou da irmã, e nem muito a vida espiritual do irmão influenciar tanto a ponto do irmão não ter tempo para a irmã em visitas. Meus amados irmãos, os dois estão na casa dos pais, as responsabilidades sobre eles não são tão pesadas, né? E algumas vezes o que pesa mais sobre ele é mesmo o cuidado que eles têm no lar do que propriamente a relação de ambos. Meus amados irmãos, então, por assim dizer, e digo por experiência, não o peso não é tão grande assim. Não existe razão para que justifique o irmão, depois de entrar num relacionamento, deixar de se dedicar mais ao Senhor, porque no dia do culto tem que visitar a irmã, no dia do culto tem que sair com a irmã, não é? Quando na verdade o que se espera é que os dois compareçam no culto. Amém, amados irmãos? O que se espera é que os dois se encontrem, não é? Ou se busquem para juntos deixarem a congregação e depois se vão acompanhar. Então, o namoro gira em torno disso, não é? Casos em que o irmão ou a irmã, não é? Depois de entrar no relacionamento, passa a ter uma devoção menor ao Senhor, são aqueles casos que o irmão, além de de trabalhar, também está a estudar, ou só estava a estudar, depois começa a trabalhar. E na verdade é isso que pesa mais sobre o seu tempo, a sua disponibilidade, não muito o relacionamento. Em muitos casos só tem 2 ou 3 horas e muitas vezes é de noite. Amém? Durante o dia, ou estão na escola, ou estão no trabalho, ou estão mesmo a fazer os trabalhos domésticos. Amém, meus irmãos? E esses trabalhos domésticos, dependendo das famílias, né, pode ser bem distribuído. A irmã lavar a louça, quem vai cozinhar é outra irmã, e quem vai fazer o jantar é outra pessoa. Né? No lar é totalmente diferente, amém? A mulher vai lavar a louça, vai cozinhar, vai arrumar a casa, vai fazer o almoço, e depois vai fazer o lanche, depois vai engomar, vai lavar, ela vai fazer tudo, amém, meus irmãos? Enquanto que o homem vai sair na sua jornada laboral, não é? E trazer a provisão para o lar. Amém, meus irmãos? É totalmente diferente. A minha responsabilidade é totalmente diferente. O peso é outro. Existem coisas que a irmã não tem sensibilidade, só passa até quando está no lar. Existem coisas que o irmão não tem sensibilidade, só passa até quando está no lar. É impossível você identificar essas coisas no namoro. Existem preocupações que a irmã só vai te trazer quando olhar para o lado, ver determinadas carências e vai dizer precisamos disso, disso, daquilo. Precisamos fazer assim, assim, assim. Existem coisas que o irmão só vai identificar quando eles estiverem no lar e vai dizer na irmã, olha, você precisa ser assim, assim, assim. Precisamos fazer assim, 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 assim. No namoro isso não existe. No namoro é se conhecer, se instruírem, definirem objetivos. Amém? Alinharem seus objetivos, 2 objetivos se tornarem um, 2 costumes se tornarem um, 2 culturas se tornarem um malanjinho catetista passam a ser. Amém, meus irmãos? É os dois se moldarem para o objetivo comum, é os dois se conhecerem. Namoro é isso. Amém, meus irmãos? É no casamento onde realmente tudo começa. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas não obstante isso, o peso e a responsabilidade espiritual impera em mesmo grau e medida. Meus irmãos, glória a Deus. E então, quanto a esse ponto, eu acho que uma das coisas que muito acomete sobretudo os irmãos é que então logo entram num relacionamento, a primeira coisa que lhe vem logo em mente é a necessidade de trabalhar. Não é? E se eles não forem muito sábios, muito prudentes, começam a cometer erros a partir daqui. Não é?
não saber gerir as preocupações que a irmã lhe traz, olha, o pai já não me dá, a mãe já não me dá, eu tenho que conseguir por mim mesmo, né? E o irmão começa a pegar todas essas cargas e lançar sobre si. Enquanto a mulher estiver na casa dos pais, a responsabilidade do cuidado dela é dos pais dela. Amém, meus irmãos? Eu sei quão zelosos os crentes são e querem fazer tudo e mais qualquer coisa, mas enquanto ela estiver na casa dos pais, a responsabilidade é dos pais dela, amém? Então, essa transição ocorre no casamento. Amém, meus irmãos? E existem aqui outros pontos mais abaixo que vamos ver isso com maior clareza. Amém, meus irmãos? Né? Então, o que se exige é prudência e sabedoria. E se os santos, né, se estimularem a piedade, bem melhor ainda. Porque o relacionamento exige muita espiritualidade. O ponto B é demonstração de afetos no namoro. Amém? Esse é um ponto um tanto quanto complexo. Amém, meus irmãos? E também varia de cultura a cultura, né? Se nós tivéssemos nascido na comunidade árabe, é claro que nunca teríamos tocado na mão da nossa amada, né? Nunca nos veriam andar de mãos dadas e, amém? Nem sequer pensaremos em dar o ósculo à nossa irmã. Amém, meus irmãos? Né? Manifestações afetivas nunca, em circunstância alguma. Se nascêssemos na Índia, nem sequer veríamos a mulher, só no dia do casamento, quando ele tirasse um véu. Amém, meus irmãos? Então, isso varia muito de cultura a cultura. Nós, como somos assim mais influenciados pelo Ocidente, que são mais liberais, que são mais progressistas, onde o namoro tem uma espécie de noivado, onde a partir do namoro se dá todas as liberdades para que o casal se conheça de todo. Então, as manifestações afetivas são mais recorrentes, né? São maiores e também há muitos excessos. Quando estamos a falar de manifestações afetivas, o que é que nos vem em mente, né? Assim, de primeira? Abraços, mão dadas, não é? Para alguns casos, carícias moderadas, para outros casos, ósculo, que é beijo, não é? Isso que nos vem à cabeça, não é? Quando estamos a falar de demonstração de afetos no namoro, não é? Por exemplo, nós aqui em Angola, o homem andar com a mulher de mão dada, esse não é homem, quer dizer, esse aqui é lavado, né? Quer dizer, o conceito de homem que nós temos aqui é um conceito totalmente distorcido, não é antibíblico, não é? Parece que quanto mais afeto você demonstra pela tua namorada, mais boelo você é. Não é? Diante dos homens, você tem que ser viril. Quer dizer, a masculinidade está totalmente distorcida, não é? O conceito de masculinidade, por assim dizer. Então, isso também restringe um pouco a manifestação de afetos. Não é? Até aquelas que são bem simples, puras e até mesmo convenientes que se manifestam. Não é? Como andar de mão dadas, por exemplo, como demonstração de cuidado, né? Público pela tua parceira. Né? Os homens hoje, o homem está à frente, a mulher está bem atrás e, não é? Se for muito bonita, aquele expor, né? Se não for esbelta, né? Não quer expor tanto. Quer dizer, é mais um orgulho, é mais uma vaidade, né? Tanto o homem na mulher como a mulher no homem, né? Então, tanto o conceito de masculinidade e feminilidade está totalmente perdido e é claro que isso também afeta manifestações afetivas, não é? Então, quando estamos a falar do contexto da fé, é claro que nós temos que nos despojar de todo esse conceito de ser homem que o mundo dá para nós e o conceito de ser mulher que o mundo também traz para nós. Amém, meus irmãos? O homem que somos chamados a ser o homem bíblico e a mulher que somos chamados a ser a mulher bíblica. O homem bíblico é o homem virtuoso, o homem espiritual. A mulher bíblica é a mulher virtuosa, a mulher espiritual. Amém? E a nossa maior virtude é exatamente o fruto do Espírito, não é? E outra questão que é muito polêmica na manifestação afetiva é o ósculo. Por exemplo, na comunidade de Israel, né, na história de Israel, as virgens andavam sempre com mães velhas que prestavam maior atenção e cuidado a elas. Uma virgem não podia andar sozinha fora de casa,
não é? E se ela fosse encontrada a falar com um homem, já podiam ser acusados de adultério e ser apedrejados. Amém, meus irmãos? E havia roupa apropriada para elas. Então, por isso é que a Bíblia diz: se o homem encontrar uma mulher no campo, né, mostrando mesmo que casos de encontros, cruzamento entre eles, assim na avenida, era muito anormal e incomum. Amém, meus irmãos? Os mestres não ensinavam mulheres, as escolas dos rabinos, as mulheres não se faziam participantes, era só exclusivamente homens. Então as mulheres eram instruídas por outras mulheres e as virgens andavam com as mais velhas e eram assim orientadas. Amém? Não tinha como você se cruzar com a tua vizinha, com o teu vizinho. Amém? E também não podiam falar. Amém, meus irmãos? Não podiam falar e elas tinham sempre que andar com o véu. Em algumas comunidades nós vemos ainda isso acontecer, não é? Então falar de ósculo, falar de manifestações afetivas, não é, seria impossível nessas comunidades. Nós que somos mais ocidentais temos essas manifestações afetivas, né? Temos ósculo. Não obstante, o ósculo também é uma questão quanto polêmica até no seio das comunidades, não é? Alguns consideram que é pecado, outros dizem que não é pecado, não é? Temos o mandamento bíblico que se deve uns aos outros com o ósculo santo, né? O que alguns fazem um anacronismo, né? Consideram que o ósculo santo é o equivalente a dar-se as mãos, no nosso costume, na nossa cultura. Outros consideram mesmo que é dar 2 beijinhos da bochecha. Até quando crentes, né? Tá se saudar um irmão, dar 2 beijinhos da bochecha do irmão, fica meio constrangedor, porque não estamos habituados, não é? Não estamos habituados. Há famílias que ainda conservam esse costume, você chega, os tios todos beijinhos da bochecha, vizinhos quando se cruzam beijinhos da bochecha, mas o crente parece que dá logo um passo atrás por constrangimento, ou por não estar habituado a... E se calhar pelo temor mesmo espiritual, né? No zelo dele quer se afastar o mais possível dessas coisas. Mas ósculo em si não é pecado. E quando é que não é pecado? Quando é dado sem segundas intenções. Quando a intenção não é estimular o seu parceiro ao desejo sexual. Amém, meus irmãos? E também existem muitas formas de ósculo. Eu não vou aqui falar em detalhes. Não é? Mas quando o objetivo do ósculo não é estimular o parceiro, a parceira ao prazer sexual, ao desejo sexual, não é? A excitação, não constitui pecado. Não é? Quando é simplesmente uma manifestação de afeto, de ternura, conhecendo, é claro, o irmão, as suas necessidades biológicas, a irmã também as suas necessidades biológicas, não constitui pecado algum. Amém? Eu não vou trazer aqui como sendo pecado, mas não recomendado. Quando é que não é recomendado? Quando a intenção é totalmente contrária de manifestação afetiva, né? É resultado de um coração puro, né? Com temor a Deus. Né? E quando é que não recomenda? Não se recomenda quando o objetivo não é somente demonstrar carinho inocente, ou seja, é provocar mesmo desejos lascivos no outro. Não é? Aí já é pecado. Amém, meus irmãos? Não é? Tiago diz que o pecado vem quando o homem é atraído, engodado por sua própria consciência. Não é? Quando você, claro, uma das formas de estimular o desejo sexual é o beijo. Amém? E o beijo estimula mesmo muito o desejo sexual, dependendo do modo como tu fazes. Amém, meus irmãos? Não é? E quando você tem exatamente essa intenção, não é? Então não se recomenda que você faça, porque aí você já peca. Meus irmãos, não é? E o próprio Cristo já nos adverte, quando se só olhar, né, Mateus 5:28, se só olhar para uma mulher e imaginar-se a coabitar com ela, você já comete pecado. Não é diferente com o teu parceiro, não é por ser tua namorada que tens porta aberta para pensar o que quiser dela por ser tua. Amém, meus irmãos? Pensamentos lascivos são pecados. Amém, meus irmãos? Sentimentos lascivos são pecados. Lascívia, luxúria é pecado. Amém? Então, quando você, sob pretexto de manifestação afetiva, eu quero mostrar cuidado, né? Queres mesmo estimular isso no teu próximo ou no teu parceiro, você peca. Amém, meus irmãos?
tu pecas, não é? E não se recomenda que você estimule isso ao outro. Pelo contrário, conheça que o pecado vem quando o homem é engodado por sua própria consciência, não é? Quando concebido dá luz o pecado e sendo consumado gera a morte. Nós já fomos reunir em locais pentecostais em que você vai pregar sobre, digamos assim, graça, obra redentora de Cristo, vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o mundo, através da cruz, sobre o diabo, é glória, glória, glória. Quando de seguida você prega sobre santidade, sobre arrependimento, vida com Deus, conduta cristã, é choro. Mas você se pergunta, uma igreja que ontem estava toda a glorificar, está toda a chorar, por quê? Porque assumiam veementemente que Deus é pecado. Então, quando andava ósculo e vinha a manifestação do desejo, consideravam que já pecaram. Então, se já pecamos, vamos até o fim. Amém? Consumavam o ato sexual. Amém? Caindo em prostituição. Amém, meus irmãos? Então, estavam sempre a se martirizar. E quando viam que alguém da ósculo, vinham condenar, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Então, depois de começar a ser instruídos, não é, primeiramente sobre a obra redentora do nosso Senhor e sobre quais circunstâncias realmente é ou não é, viu-se que muitos pecam não por dar ósculo. Na verdade, o dar ósculo é só já consequência do sentimento mau, do sentimento lascivo que já tinham. Amém, meus irmãos? Né? E é isso que nós devemos vigiar. Muitas vezes o ósculo é só já subterfúgio do sentimento lascivo que a pessoa já tem. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que ter muito cuidado, muita atenção com isso, né? Se você já conhece a ti mesmo e sabes que qualquer manifestação afetiva já te estimula o desejo sexual de forma ativa e intensa, então se guarda disso. Amém, meus irmãos? Fuja disso. Amém, meus irmãos? Para que você não seja tentado e depois também tentas a tua conserva. E o relacionamento que era para a glória de Deus começa a se tornar, parece que, um calvário para ti. Amém? Como o caso de muitos irmãos, desde que entraram no relacionamento, o casal parece que afunda de pecado, 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 pecado em pecado. Amém? Deus não nos dá um relacionamento com esse fim, com esse objetivo. Amém? Nós pecamos porque não vigiamos as nossas tendências, não vigiamos nossos caminhos, não vigiamos as nossas inclinações, não nos conservamos em obediência à palavra de Deus. Amém? Essa é a razão pela qual pecamos. Então, aqueles que estão seguros e sabem que não devem ir além, né? Claro, você consegue ver se as verdadeiras ósculos foram muito afetivas e até aguardar-se de, por meio do ósculo, estimular o prazer sexual do seu parceiro ou da sua parceira. Aqueles que já são lascivos vão ir além, vão querer estimular e vão fazer mais. Amém, meus irmãos? Amém? E claramente esses cairão em pecado. Amém, meus irmãos? Amém? E não devemos ignorar que, de um modo geral, isso faz parte da nossa biologia. Amém, meus irmãos? Mas Deus nos deu recursos espirituais para tratar, né, de forma adequada com essas necessidades biológicas. E isso, né, em associação é o que é o ponto C. Né? O ponto C dessa temática é abrasar-se. Amém, meus irmãos? Né? E é interessante que, né, nós muitas vezes fazemos uma interpretação não muito correta dessa passagem, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, né? Mas isso em sequência ao segundo ponto, amém? Que é manifestações afetivas. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 6, vê o que diz a passagem de Deus. Digo, porém, aos solteiros, ou melhor, digo, porém, isto como que por permissão, não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque melhor é casar do que abrasar-se. Amém, meus irmãos? O que é abrasar-se? Abrasar é mesmo arder de desejos, amém? Amém, meus irmãos? E abrasar-se não é pecado, né? É melhor começar com isto. Não é pecado. É uma necessidade biológica natural, como a necessidade de urinar,
A necessidade de fazer, a necessidade maior, a necessidade de comer, a necessidade de beber. Amém, amados irmãos? É intrínseco ao nosso corpo. Amém? É normal que nós tenhamos necessidades biológicas. Por isso é que Paulo não fala aqui de abrasar-se como pecar. Não é? Mas, onde é que nós erramos quando olhamos para essa passagem? É não é ver que a solução para deixar de abrasar é casar. Não é o que Paulo está a dizer aqui. O contexto não é, nos mostra que Paulo quer que os solteiros e as viúvas sejam como eles, dediquem-se exclusivamente ao Senhor. Amém, amados irmãos? Mas Paulo está a trazer aqui um contraste. Amém? Se não se podem conter, então que se casem. Ou seja, em outras palavras, não é? São irmãos e irmãs que dizem assim, ou que podem pensar assim, eu quero ser como Paulo. E não desejam, não querem entrar no relacionamento. Mas nesse percurso, estão continuamente a lutar contra os desejos e necessidades biológicas. Então o que pode estar nesses irmãos é, não luto contra isso, casas. Amém, meus irmãos? Paulo não está a orientar irmãos que estão aí a lutar com os desejos sexuais, com as necessidades de coabitar, né? E olham o casamento como solução. Paulo não está a ver a ti, que tens uma necessidade biológica, que está, quanto mais cresce, mais sentes essa necessidade, e diz, olha, não luta muito, vai casar imediatamente. Não, são pessoas que se queriam aplicar exclusivamente ao ministério, ao Senhor e a Deus. Mas não tendo o dom de celibato, eventualmente teriam essas dificuldades, essas lutas. E Paulo está a dizer, como vocês não podem se conter e estão a lutar contra isso, casem-se. Amém? Amém, meus irmãos? Por quê? Porque naquele tempo havia muitos irmãos que se castraram pelo reino. Amém, meus irmãos? E Paulo era alguém que dedicava-se exclusivamente ao ministério do Senhor. Amém? Então, a referência à própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha uma parceira, Paulo e Barnabé, que não tinham uma parceira, eram influência para muitos irmãos. De modo que muitos se castraram pelo reino. Amém? Então, era muito comum, nós temos pessoas solteiras decididas a dedicar-se exclusivamente ao Senhor. E nada admirar que nós também, quando começamos na fé, o nosso desejo era querer ser como Paulo. Amém, meus irmãos? É esses irmãos que Paulo está a dizer, se não conseguem se conter, casem-se. Amém, meus irmãos? Se não podem se conter, casem-se. Amém, irmão, que tu não luta, você não tem o dom de celibato. Amém, não resista. Amém? Casa-se. Não é pecado casar-se. Não obstante Paulo querer que você continue solteiro para melhor se dedicar ao Senhor. Melhor casado do que ficar a lutar aí contra os desejos e a se amarrar. Amém, meus irmãos? Casas. Amém? Então, quanto ao abrasar, não é? A Bíblia tem uma perspectiva totalmente diferente. Primeiro, não é um estado que Deus quer que nós, como seus filhos, nos mantenhamos continuamente. Amém? Essa é a razão pela qual Paulo orienta. Se não te podes conter, é melhor que você se case. Deus não quer que você queira, como solteiro, se dedicar a Ele, mas esteja a sofrer por causa dos desejos e necessidades biológicas. Amém? Deus não te quer nessa condição porque você fica sempre susceptível à tentação do diabo. Amém, meus irmãos? E por Deus não te querer nessa condição, Paulo te diz, não corra desse modo. Não tem dom de celibato, estás a lutar contra os desejos, a tua intenção é boa, é de louvar e agradar a Deus, mas você fica vulnerável. Casa-se. Deus nunca nos quer a correr no limite, na margem. Amém? Na corda bamba. Amém? Deus sempre nos quer ver a correr, a viver na zona de conforto. Naquele lugar em que estamos seguros, estamos estabilizados. Amém? E não há lugar para que o diabo nos tente. Amém? Por isso é que ao casado, quando ele abre a exceção para se dedicar à oração, tendo que se apartar da coabitação, ele diz por um tempo e depois voltem a se unir para quê? Para que Satanás não lhes tentasse por conta da incontinência. Então, Deus nunca nos quer em uma condição em que nos tornamos presas fáceis para o diabo. Esse é o princípio maior que temos que tirar dessa passagem. Não ver como um caminho, né, para correr para o casamento.
Amém? Casamento não é solução para quem tem problema de conter os seus desejos sexuais. Não é. Amém? Não é mesmo. Se você for assim, você corre muitos riscos de pecar contra o teu parceiro. Amém? Quer seja homem ou mulher. Amém, meus irmãos? Amém? O princípio aqui é: não se pode esconder por continuar por querer servir o Senhor. Solteiro, então se case. Amém? Quanto ao abrasar-se, nós temos outros princípios. Amém? Então, como eu também disse, não é condição sine qua non para o casamento. Amém? Então, quando você vem dizer ao teu pastor, pastor, eu estou a abrasar muito, os desejos, 25 anos, 26, não sei mais quantos anos, e já não estou a aguentar mais. Amém? A orientação nunca é arranjar uma irmã. Amém, meus irmãos? A solução é Romanos, capítulo 8, versículo 13. O que diz Romanos, capítulo 8, versículo número 13? Diz assim: porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificais as obras do corpo, vivereis. Amém, meus irmãos? Amém? Essa é uma das soluções. Vamos também ler Gálatas capítulo 5, versículo 23. Depois vamos explicar todas de uma só vez. Gálatas 5, 23. Diz assim. 23 não. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Algumas passagens que defendem longanimidade como que? Domínio próprio. Amém, meus irmãos? E vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E para finalizar, 2 Timóteo 2,22. Será mesmo 2 Timóteo 2,22. Paulo diz: fugir dos desejos da mocidade, mas seguir a justiça, a fé, a paz e o amor com todos que com um coração puro invocam o nome do Senhor. Amém? Então, amados irmãos, se alguém estiver a abrasar, é dessas armas que se deve munir. Amém? Primeiro, considerar que seu homem foi com Cristo crucificado e o homem do pecado aniquilado para não servir mais ao pecado. Amém? No casamento você não vai deixar de abrasar, pelo contrário, a tua sensibilidade vai ser maior. Meus amados irmãos, vai ser 10, 100, 1000 vezes mais, dependendo daquilo que for a inclinação da tua carne. Amém? O casamento não vai te livrar da luta contra a prostituição. Se fosse assim, os mundanos não estariam com mais de uma mulher, não teriam várias namoradas além da mulher no relacionamento. Então o irmão disse assim: se a luta dos mundanos é a luta que eu tenho todos os dias, então tenho pena deles. Não tem como vencer senão pelo Senhor. Amém? Amém? Se aquilo que eles vivem na luta contra o desejo sexual, contra a prostituição, é isso que eu enfrento a ponto de bloquear minha mente, de forma até a dificultar, tornar reativar o desejo sexual no lar com a minha esposa. Sem Deus, nenhum deles tem escapatória, eu só tenho pena deles. Amém? O outro irmão me disse, eu me pergunto, por que né? E ele falava assim a Deus em oração: sempre que eu olho para uma descrente, o primeiro pensamento é ter relação com ela. Não é? E eu tenho que lutar todos os dias, mortificar. Não é? E já ouvimos falar de muitas mulheres que são ninfomaníacas, ou seja, têm um desejo, um apetite sexual muito grande. Não é? E muitos casos de pessoas que têm distúrbio.
Há muitos crentes que são acometidos com essas situações e o casamento não lhes livra. Não lhes livra. Eu ouvi o testemunho de um irmão que ia visitar a tia, mas afinal ia visitar a tia para ficar com a prima. Amém, meus irmãos? Porque quando ele era descrente, ele ficava com a prima. Então, quando ele estava mal no relacionamento, não é? Ou quando discutia com a esposa no relacionamento, ia visitar a tia para ficar com a prima. Amém, meus irmãos? Então, é para que isso fique claro à igreja que a solução para o abrasar não é o casamento. Amém, meus irmãos? Não é o casamento. E a luta contra o pecado, a luta contra a carne, é mesmo uma luta agressiva. Os termos bíblicos são agressivos. Mortificai. Amém? Fazei morrer. Amém? Mostra mesmo que você tem que ser contundente. Esmurrar o teu corpo, reduzi-lo à servidão, levar cativo a obediência à palavra, todo o teu entendimento. Buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima. Amém? Não é você olhar para a irmã e pensar que ela é a solução para os teus problemas espirituais. Amém, meus irmãos? Você vai lhe usar, você não vai lhe amar. Amém? Nem você vê no irmão a solução para os teus problemas espirituais. Por isso é que muitos dos casos de irmãos, quando entram no relacionamento, o que acontece é que começam a cair no namoro. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque tem uma perspectiva errada, não entram com a perspectiva bíblica mais acertada. Amém? Entram com sentimentos e desejos egoístas, querer satisfazer suas necessidades biológicas. Amém? Isso é só uma porçãozinha no casamento. Amém, meus irmãos? No casamento você não vai ficar 24 horas a coabitar. Você vai sair para o trabalho. Amém? Você vai sair às ruas. E quando você sair, você vai encontrar homens e mulheres indecentes. Você vai estar no trabalho, vai lidar com colegas, homens e mulheres indecentes. Amém? Pessoas que querem se vestir cada vez mais à vontade, transparecer cada vez mais a sua sexualidade, a sua sensualidade. Amém? E essas pessoas vão te tentar todos os dias. E a tua solução não vai ser... Tua mulher não vai estar contigo em todo momento, nem o teu marido. Amém, meus irmãos? Então, abrasar é uma coisa séria. Amém? E tem que ser combatido com as armas espirituais adequadas. Amém? Não armas carnais. Amém, meus irmãos? Amém? Não obstante, abrasar não é pecado, mas devemos combater com armas das nossas milícias, que, como Paulo disse, não são carnais. Por isso é que, contra a prostituição, o mandamento bíblico é fugir. Se você já está a abrasar e já sabes que o ósculo estimula o desejo sexual, por que fazer? Amém, meus irmãos? Não, o irmão X também faz. O irmão X não é você, ele não tem as tuas lutas. Amém, meus irmãos? E além disso, nós não fazemos, embora nos influenciamos, nós fazemos por causa do princípio bíblico que nós temos. Amém, meus irmãos? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, mas não deixaremos dominar por nenhuma delas. Amém, meus irmãos? Então, se tiveres a abrasar, meus irmãos, mortifica a carne. Fugir da prostituição. Não luta, não lhe enfrenta. Foge. Amém? Ser forte nessa área é fugir. Amém, meus irmãos? Ser forte é fugir. Como José fez. Não é continuar na casa. Não, Deus está comigo, sai. É fugir. É sair, você deixar tudo o que tem. Ainda que depois possam usar isso para te incriminar. Amém? O outro irmão me disse que havia saído para um trabalho na província e foi com 4 colegas. Depois de trabalharem, de nossos colegas, eles disseram, olha, vamos almoçar, ou melhor, vamos jantar. Mas afinal, esses colegas que já haviam fazer esse trabalho outras vezes, já conheciam a casa das prostitutas. Então, quando eles falaram, vamos jantar, por saberem que ele é crente, não lhe falaram. Quando chegaram lá, afinal, era uma casa de prostituta. O irmão disse que foi como se tivessem a apontar uma pistola na cabeça. O coração dele começou a palpitar tanto que ele disse, me dá a chave. Ele não conhecia como voltar, ele disse, me dá a chave, eu vou embora. Mas não, me dá a chave. Ele só entrou no carro, ele só estava fazendo confusão para sair dali, ele não queria saber se vai chegar como, se conhece ou não conhece. Não é? Até que um colega dele decidiu, tá bom, vou só já te levar, porque ele começou a fazer muita confusão, tipo, não posso ceder nem um minuto, senão aqui vou cair. Me dá a chave.
é exatamente assim, né? O outro irmão passava e a moça da rua só chegou, lhe olhou, sorriu para ele e ele correu logo, atravessou a estrada. Amém, mas você olha atrás. Amém? É fugir mesmo, amém? Fuge. Você é forte espiritual, vai fugir. Amém? E se você fugir, quer dizer que você é forte espiritualmente. Amém? E isso tanto homem quanto mulher, amém? Porque parece que agora está em pé de igualdade. Satanás tem tentado tanto uns como outros. Amém, amados irmãos? Então, quando tiveres a abrasar, revista-te das armaduras de Deus. Considera que teu velho homem foi crucificado e o homem do pecado aniquilado para não servires mais ao pecado. Amém, amados irmãos? Nem todas as necessidades biológicas que nós temos são para ser supridas no momento em que tem carências. Quando você está de jejum, você tem necessidade de comer, mas não comes por quê? Tens objetivo. Amém? Está a jejuar. Aquela vez você está reunido e tem necessidade de urinar. Mas você não abandona a reunião para ir urinar. Amém? Você é contente quando te permite conter. As necessidades biológicas são para ser supridas exclusivamente no casamento. Amém, meus irmãos? Então, se estás a abrasar, casamento não é solução. É domínio próprio, fruto do Espírito. É mortificar a velha natureza. É esmurrar o velho homem. Amém? Lutar contra isso. Amém? E se as lutas estiverem a ser contínuas, partilhe essa experiência contra o irmão. Fale contra o irmão. Amém? Não é fraqueza falar com o outro. Amém? Fale contra, olha, estou a lutar contra isso. E o outro vai te dar conselho. Amém? Ele vai te dizer, olha, se calhar você não é o único, mas eu estou a lutar e tenho vencido. Amém? E se calhar você que estava quase a ceder, vezes outro que tem a mesma luta e tem vencido, te estimula. Amém? Você, irmão, de igual modo, me sinto cada vez pior, aí minha idade, aí não sei o que, tenho medo. Fale contra a irmã, ela vai te orientar, vai te aconselhar. Amém? Deus muitas vezes nos dá vitórias para por meio delas consolarmos aqueles que estão passando as mesmas lutas. Amém? E aí vem você só tem acesso a esse consolo quando partilhas com o outro. Não espera cair para confessar. Amém? Não cai para confessar, partilha que estás a ter lutas. Amém? E o outro vai carregar a tua carga. Amém? Juntos vocês vão vencer, como diz Paulo Agata, levar as cargas que um dos outros. Amém, meus irmãos? Então a partilha traz essa bênção. E o próprio Estou de Hebreu disse, exortai-vos uns aos outros para que ninguém se endureça pelo quê? Pelo engano do pecado. Então essa luta contra o endurecimento não é uma luta exclusiva. Deus deu outros para nos ajudarem a não nos endurecermos. Amém, meus irmãos? Amém? E louvado seja o Senhor por teres esse costume de partilhar com os outros, de teres uma relação de amizade com os teus irmãos que te permite falar abertamente sem medo dessas lutas. Amém? Louvado seja o Senhor se teres irmãos próximos que além da piedade têm uma amizade que quando vocês falam com outro não vejam isso como fraqueza, mas como reconhecimento de espiritualidade e maturidade. Amém? E bem-aventurado és tu se tens irmãos assim ao teu redor. Esses amigos nunca vão te deixar cair espiritualmente. Amém? Essas amigas nunca vão te deixar cair espiritualmente. Vão te ajudar, ou Deus por meio deles vão te ajudar a se conservar em muitas circunstâncias e em muitas lutas. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Então, relativamente ao ponto C, amém? É isto, amém? Podemos abrasar, mas já sabemos que temos que usar as armas espirituais para combatê-las. E a necessidade de casar, o desejo de casar, não é mal também, não é? Acho que o desejo mais puro de querer casar é o estar só, sentir-se só. Amém, meus irmãos? Não a necessidade biológica, não abrasar-se, amém? É aquela solidão que ninguém cobre, aquela solidão que ninguém preenche, amém? Aquela partilha íntima, intrínseca à tua pessoa, que você não quer e ainda que partilhes com os outros, ninguém consegue suprir senão aquela pessoa com quem você partilha o amor. Amém? Como aconteceu com Adão. Deus propositadamente fez os animais impares passarem a Adão para que no final do dia ele pudesse ver que estava só. Amém, meus irmãos? É aquela vez Deus nos leva nesse caminho, amém? Nos fazer ver que estamos só. Aí sim. Amém, meus irmãos? É um sentimento mais nobre,
né, para desejar casar. Amém? Porque queres ter alguém, né? Como dizem os descrentes, né? Está no meio de toda uma multidão, mas ainda assim sentir-se só, sentir-se isolado, sentir-se sozinho, porque sentes a falta daquela pessoa. Isso também Deus colocou na nossa natureza, isso também Deus colocou no homem a quem não deu o dom de celibato. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. E não é mau desejar casar, não é mau desejar ter uma parceira, mas desde que as razões sejam certas. Amém? Glória a Deus. E avançando para outro ponto D, que é o tempo recomendável para um relacionamento até o casamento. Então vamos aqui ler duas passagens de Provérbios. Provérbios capítulo 24. Diz assim, versículo 3: Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E o versículo 27 ele diz assim: Prepara fora a tua obra, e apronta no campo, e então edifica a tua casa. Amém, meus irmãos? Tempo. Não existe um tempo definido, não existe um tempo estabelecido. Amém? Mas nós temos aqui conselhos sábios de Salomão. Amém? Primeiramente, a pessoa sábia edifica a sua casa e com inteligência ela firma. E segundo, ele orienta primeiro a preparar a tua obra, aprontar o campo, edifica a tua casa. O que o provérbio está a falar? Amém? Cria as condições necessárias para você edificar o teu lar. Versículo 27, fonte de sustento e meio de segurança. Amém, meus irmãos? Amém? Então, não é uma questão de tempo. É uma questão de ter as condições adequadas, necessárias para então avançar para o casamento. Amém? Pensa assim. A irmã a quem você quer tirar da casa dos pais era sustentada, ela tinha pão e água todos os dias, ela tinha um teto para dormir e era protegida pelo pai. A partir do momento que você decide lhe tirar de casa, essa responsabilidade é toda tributada a ti. Amém, meus irmãos? A pergunta é, tens tu condições para garantir isto? Amém, meus irmãos? Tens tu condições para lhe garantir exatamente a mesma coisa que o seu pai lhe garantia? Porque essa responsabilidade agora é tributada a ti. Amém, meus irmãos? E quando você pensa em casar já, por isso é que eu disse, se as suas intenções para o casamento forem erradas, até os meios que você vai usar para chegar lá poderão ser de todos errados e desprovidos de sabedoria espiritual. Amém? Então, garanta primeiro isso. Amém? Que você, ao querer tirar a irmã de casa, vai garantir que ela tenha o que comer, o que beber, o que vestir. Vai ter provisão contínua, vai ter segurança. Amém? E essa provisão, é claro que vai além do que comer, beber e vestir. Saúde, educação, e tudo mais que ela precisar e necessitar, amém? Estará sobre tua responsabilidade. Né? Agora pensa assim, tu não trabalhas, não tens uma previsão de ter casa. Quando estamos aqui a falar casa, não estamos a falar já casa própria, amém? Estamos a falar um lugar para estar, amém? Mas queres casar já, amém? Como é que você vai alimentar essa irmã? Como é que você vai cuidar dela? As necessidades dela. Amém, meus irmãos? Mensalmente você tem que lhe dar dinheiro do cabelo. Amém? Vai tirar onde? Amém? Se ainda estuda. Amém? Você tem que pagar a faculdade dela se estiver no privado. Se está no público, você tem que ser responsável pelo táxi, pela alimentação dela, pela propina ou pelos fascículos e tudo. Você vai tirar isso de onde? Amém? Se trabalha, todo o auxílio que ela necessita, você tem que lhe conceder. Amém, meus irmãos? Mas você não tem meios, não tens provisão, mas queres casar já. Amém? Você vai tirar essa irmã de uma condição. Amém, meus irmãos?
Se calhar, varia também em função do lar onde ela vem, mas para uma condição bem pior. Amém? Ou se calhar vamos dizer, não, mas a irmã estava na mesma condição. Isso é responsabilidade do pai. O facto dela estar nessa condição não exige que você vai lhe sujeitar à mesma condição. Se ela está numa condição menos boa, você tem que lutar para uma condição melhor. Amém? E é claro que se procederes assim, você não está andando conforme amor. Amém, meus irmãos? Amém? Então, o tempo para casar não é só você olhar para não estar me aguentar mais. Amém, meus irmãos? Existem outros fatores associados que você deve considerar. Amém? Para dar passos para o casamento. Amém? E o irmão até diz assim, não importa se o que vi é filho de crente ou não, eu vou ser extremamente rigoroso. Não é? Tá bom, você quer ficar com a minha filha, vamos viver aonde? Amém? Tens o básico necessário para garantir a ela o que comer, o que beber, o que vestir. Amém? Tens condições espirituais para suprir as necessidades dela ou não? Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Estás apto para ser o homem espiritual que Deus exige que você seja para Ele? Amém? Glória a Deus. Tens condições de prosseguir nessa boa obra como pai comecei, de instruí-la no caminho do Senhor até a perfeição de Cristo? Amém, meus irmãos? São todas responsabilidades que você vai agregar para si como homem. Amém? Porque esse papel de trabalhar para o crescimento espiritual da tua esposa já não é do pai e nem muito do bispo. O bispo te auxilia nesse processo, os ministros te auxiliam nesse processo. É teu como homem. Amém, meus irmãos? Porque você é o cabeça dela. Amém? Você não tem tempo para isso. Você não pensa nisso. Você está pensando, vou casar, vou estar livre para coabitar com a minha amada. Amém? Você não está pensando nos deveres e as responsabilidades que tens e quais são os meios que você tem para supri-la. Você ignora as palavras de Salomão. Amém? Salomão diz primeiro, cuida do teu negócio, prepara o teu campo, então edifica a tua casa. O que Salomão está a falar? Prepara os meios de provisão. E depois de teres preparado os meios de provisão, então dê passos para o casamento. Amém? Então, com sabedoria edifica e com inteligência afirma. Amém? Não é bom armar todos os dias ir na casa da mãe, buscar coisas. Amém? Ainda que não seja algo que nós queiramos. Não é bom também o irmão todo dia passar na casa do pai para buscar coisas. Isso demonstra a falta do nosso lado. Amém? É claro que temos que olhar de circunstância em circunstância, casa a casa. Há casais que perdem o trabalho depois de entrarem no casamento. Mas isso não é uma boa coisa. Amém, meus irmãos? Amém? Isso deve nos fazer pensar e repensar. Deixar o pai e mãe é mesmo deixar em tudo. E o mandamento é para nós honrarmos nossos pais, não mais que os nossos pais virem atrás, não é, com suprirem as nossas faltas e nossas carências. Amém? Pode-se dar o caso de pais que fazem isso por voluntariado ou por naturalidade, né? Porque tem esse costume, esse hábito, né? De oferecerem coisas aos filhos. Mas quando vocês vão fazer isso porque não tem como suprir, demonstra a falta do vosso lado, sobretudo quando é resultado de negligência. Isso é pecado. Amém, meus irmãos? Isso é pecado. Então, não se fiem no tempo, mas naquilo que é necessário, nos deveres e responsabilidades que vocês têm. Se questionem se vocês estão aptos. Amém, meus irmãos? Porque dá um pouco de medo, meus irmãos. Quando você tem noção do teu dever, dá medo. Você sabe o que é você ser cabeça de alguém e você definir todos os caminhos dela? Você ser capaz de lhe desviar do caminho do Senhor pelas diretrizes que você lhe dá? Já não aconteceu com muitos lares? Irmãos que quando estavam no nosso meio estavam bem, depois de casar, a irmã lhe desviou. Ou o irmão desviou a irmã. Amém? Outros voltaram para os bramidos, outros voltaram para o sétimo dia, outros ficaram teus, outros ficaram mundanos. Já aconteceu, já não? Por causa de quê? Direção do cabeça ou influência da mulher. Amém, meus irmãos? E quantos de nós, como pais espirituais, já nos arrependemos por ceder,
uma irmã sobre o nosso cuidado, a um irmão X, a um irmão Y, ou a irmã X, e no lugar X ou Y. Muitas vezes temos muitas experiências. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos dê graça e misericórdia e nos ajude a ser sábios nesse quesito. Amém? Então, não se fie no tempo, se fie nas condições que você precisa ter para edificar sabiamente o teu lar. Né? E o último ponto similar a esse é mesmo necessário, condições necessárias para preparar o casamento. Casamento implica condições financeiras. Amém? Meios financeiros. E quando falávamos sobre isso nas sentadas sobre relacionamento, um dos pontos que nós consideramos mais importante é: para casar, duas coisas você tem que assegurar: ter o que comer e ter onde dormir. Amém, meus irmãos? Ou seja, lar e sustento do básico, do primário: comer, beber e vestir. Se você tem essas duas coisas asseguradas, então dê passo para o casamento. Se você não tem essas duas coisas asseguradas, não dê passo. Amém? Não dê passo. Embora a experiência mostre que a maioria dos crentes não gosta de ouvir quando está em queda livre para o casamento. Amém? Suportam tudo e todos, não querem ouvir, não querem saber de mais ninguém. Vamos assim mesmo assim, deixar. Quer dizer, a pouca fé aí se torna muita fé. Tudo é na fé, na fé, na fé, na fé. Se tem, não tem trabalho, Deus sabe, Deus vai dar. Amém? Ficam totalmente desprovidos de sabedoria e só estão a pensar, casar, porque já não estão a aguentar mais, amém? E a base é o quê? Está a abrasar. O que está por trás é isso. Está a abrasar e só está a pensar já em coabitar, amém? Glória a Deus. Mas questão nos concede a graça e misericórdia. Também temos muitos bons exemplos de irmãos que prepararam as coisas com toda a tranquilidade e naturalidade, fizeram bem. E a igreja, em vez de vir cobrir, acautelar, veio com ofertas, não é? Veio com ações de graças, né? Ao casal, como pessoas que são dignas e merecedoras pela sua conduta, né? E pelo seu serviço em prol dos santos. Isso é bom, traz louvor e glória ao nome do nosso Deus. Amém, amados irmãos? Não é quando você se doa, não, eu quero oferecer isso, não faz mais isso. Isso vai ficar sob nossa responsabilidade. Amém? O dote é da família. É responsabilidade da família. Não é responsabilidade da igreja. A igreja não tem nenhuma responsabilidade financeira no casamento de qualquer irmão na fé. Amém? As contribuições são simplesmente para suprir necessidades básicas essenciais: comer, beber e vestir. Amém? E quando muito, auxiliar em questões de saúde ou aqueles irmãos na habitabilidade. Mas casamento não é responsabilidade da igreja. Amém? E dote é responsabilidade da família. Amém? Amém, meus irmãos? Mas sabemos que existem casos de irmãs que trabalham e têm mais condições que o marido, né? E ela com o marido, quer dizer, que o noivo, né? Aspirante ou melhor, aquele que deseja casar, e consertam com ele, né? E a irmã lhe ajuda, dá valores. Amém, meus irmãos? Eu como pai não vou aceitar isso. Amém, meus irmãos? Não estamos a falar aqui de princípios bíblicos, estamos a falar aqui de pareceres, amém? É bom que fique claro que aqui são pareceres. Amém, meus irmãos? Mas dote pelas escrituras é sempre responsabilidade da família. Responsabilidade da família. Amém? E você como homem aluga. Amém? Você é homem. Amém? Bata a cabeça, move céu e terra. Ora, jejua, mas... Amém? Dote é responsável de tu e de tua família. Amém? Agora, auxílio para o casamento, aí é mais subjetivo. Não é? O casamento é uma preferência do casal, do irmão, da irmã, tem ideias, tem propósitos. E aí é mais subjetivo, né? Eu posso solicitar auxílio do irmão, de uma pessoa amiga. Eu como amigo que sou próximo também posso decidir me doar mais para isso ou para aquilo. Amém, meus irmãos? É mais subjetivo, não é algo objetivo. Não é como é o caso do dote. Se o casal decidir ter salão, não é? Vai, se decidir não ter, é decisão deles, pode ser influenciado pela família ou pela própria igreja. Não tenho aí, não tenho condições para isso, eu estou pensando na minha... Não, nós vamos ajudar, não é? Existe isso. E de um modo geral, nós como irmãos devemos nos doar
não é? Em generosidade, em prol dos nossos irmãos que estão a cumprir o Hebreus capítulo 3, versículo 1. Né? O leito sem mácula. Amém? O casamento e o leito sem mácula. Amém? Devemos incentivar os santos a correrem, não é, para o casamento, santos, puros, não é? E também devemos querer participar nas boas obras em prol do nosso próximo. O irmão vai casar, sabemos que o casamento implica condições financeiras, vamos nos doar para isso, amém? Vamos auxiliar, vamos dar o bem. Não espera que a pessoa venha falar contigo, já sabes que o casamento demanda muita questão financeira, deixa, está aqui mo 5, mo 10, mo 15, mo 20, e ele vai saber onde vai aplicar. Amém, meus irmãos? E quanto ao dote, amém? Esforça-te com a tua família e marque uma data que sabes que até lá, por graça e misericórdia de Deus, você vai conseguir ter as condições criadas. Não marca casamento daqui a 6 meses, amém? Quando você sabe que daqui a 6 meses não vais ter condições, amém? Depois dos primeiros 3 meses de casamento, quem já casou sabe, não importa se você tem um bom salário ou não, amém? É um autêntico calvário financeiramente. Amém, meus irmãos? Aqueles 5 que você usava para as pás geladas, aquele 10, aquele 50, agora a irmã começa a pedir para o fósforo, para cebola, para açúcar, a minha mãe... Aqueles trocados do bolso começam a desaparecer. Amém? Amém. Que o Senhor nos dê graça e misericórdia. Não é? E nesse ponto a essência é essa. Amém? O casamento demanda finanças. Condições para casar demanda finanças. Então, quando tu e a tua amada, a tua namorada estiverem a planear o casamento, recomendo que se aconselhem. Falem com irmãos que já casaram. Ouçam a experiência de outros, amém? E lutem contra o desejo de abrasar ou contra o desejo sexual servir de base ou de impulso para vocês correrem desenfreadamente para o casamento. Vão cometer erros, amém? Os irmãos é que vão vir pagar o vosso DJ, é que vão vir pagar isso, é que vão vir pagar aquilo, porque vocês se lançaram sem saber de tudo e mais qualquer coisa. E depois, o que acontece com o padrinho? Passa o tempo todo a murmurar. Amém? Passa a murmurar. E aquele que tinha um papel de testemunha passa a ser o supridor e o provedor. Amém? Da tua falta de sabedoria, da tua falta de prudência. Amém? E teu desejo desenfreado de querer chegar só a coabitar sem aplicar os princípios bíblicos recomendáveis. Amém? É claro que nós não queremos que cada um dos irmãos seja assim, proceda assim ou ande assim. Amém, amados irmãos? E não obstante falarmos dessa forma, queremos que estás bem instruídos no Senhor para prudentemente proceder para o louvor e glória do nosso Senhor. Amém, amados irmãos? Até porque tu tens mais vantagens do que aqueles que já vos precederam. A quantidade de testemunhas que tem em vossos dias é muito maior. Nós erramos para vocês não errarem mais. Nós falhamos para vocês não falharem mais. Amém? Então explora o Ismael, explora o Milson, explora todos os casados que estão ao redor de ti. Suga tudo quanto eles te podem passar de conhecimento e vai ser bom para ti. Há irmãos que nunca erraram. Amém? Nunca passaram pelo que nós passamos. E isso é uma maravilha, porque nós até gostamos de brincar, falando a brincadeira, isso é batota. Nós lutamos bem, se ameaçamos bem entre casais, olha, vou te deixar. Eles nunca mais fizeram isso, porque nós lhes ensinamos. Não, tá vendo aquela tua birra aí de tua cara trancada? É uma carnalidade. É um só teimosia do teu lado. Yeah. Não se mente só. Não gostei do que ela fez, sim, não gostei, é só carnalidade. É um só se mentir. Né? Hoje os irmãos já não vivem isso. Mas nós vivemos muito isso. Quando você não está bem, não prega. Não é? Quer dizer, hoje as pessoas já não vivem isso. Né? Os santos já estão orientados. Está chateado, fala. Está chateado, conversa. Não é? As pessoas já conseguem separar. Se não está bem com Deus, é teu problema. Se trata com Deus, não me envolve. Né? A irmã já consegue se guardar. Não, o irmão está mal, veio do trabalho estressado. Já está falando de uma forma que não convence. Não, a irmã não está bem. Não vou lhe responder na mesma moeda. Vai orar, vai tratar com Deus. Eu vou ficar aqui no meu canto. Vou conservar minha paz. Que estava com ele desde manhã. Não vou estragar minha paz só porque você agora veio do trabalho estressado. Né? O irmão também, a irmã passou o dia todo a trabalhar.
Já descontou nas crianças, o marido também vem todo feliz, também está descontando nele. O marido também já dá conta, né? O dia dela não correu bem, não vou estragar a minha paz, não. Mas vai orar, pá. Não vou te repreender agora. Mas quando você tiver mais calma, aí vai se calhar não vou repreender, vai vir logo pedir desculpa. Mas antes não, né? Era luta. Você vai me falar assim, não pode, eu sou cabeça. Né? Essa exigência é bíblica. Deus não te chamou a exigir isso da mulher. Quem exige é Deus. Se ela não te respeitar como cabeça, não vai te respeitar, vai se parando. Né? Está a te faltar respeito, vai fazer o quê? Vai usar meus humanos? Amém? Marido não está a te cuidar como mulher, como Cristo cuidou da igreja. Vai fazer o quê? Vai usar meus humanos? Não. Conserva-te na fé. Deixa Deus tratar com eles. Quem dá esse mandamento é Deus. Mas nós lutamos e aprendemos isso com choros. Essa geração já não. Essa geração é bem-aventurada. Não tem que estar a lutar entre si para aprenderem. Nós já lutamos para aprender e hoje vocês estão a ser instruídos. Né? E por isso é que nós temos hoje os casais. Sim, senhora, de louvar e agradecer ao Senhor. Amém? E louvado seja o Senhor por isso. Amém? Que o Senhor nos dê graça e misericórdia, nos ajude em tudo, em todas as circunstâncias e nos guarde do mal. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Amém? Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo quanto o Senhor nos falou e ministrou. Pedimos, Deus, que nos guie, nos encaminhe. Pedimos, Senhor, que continue a orientar nossos passos, ajude-nos a vigiar os nossos caminhos, a vigiar nossas tendências e a nos apartarmos de toda aparência do mal.